Primeiro livro da trilogia A Sina dos Sete. Irmãos de Sangue. Autora Nora Roberts. Editora Arqueiro. Leitura de orelha. As nuvens se agitaram, encobrindo a enorme lua e ofuscando o brilho das estrelas. O sangue deles, misturado, pingou e caiu no chão. O vento uivou furioso, as chamas da pequena fogueira se ergueram como uma torre e os três foram arremessados para longe. Houve uma explosão de luz, como se as estrelas tivessem se despedaçado. E algo saiu daquela escuridão gelada, daquele chão que tremia, algo enorme e horrível, os olhos injetados e cheios de fome. O que foi aquilo? Você viu? Gritou Fox, com uma voz aguda. Alguma coisa estava aqui. Gage agarrou o ombro de Cal. Eu senti algo acontecer dentro de mim, então... Vocês viram? Era algum tipo de urso? Não era um urso, garantiu Cal. Era o que já estava neste lugar havia muito tempo. Ele fechou os olhos, depois os abriu para encarar seus amigos. Consigo enxergar sem meus óculos. Tremendo, Gage ergueu sua camisa e se virou de costas. Cara, seus machucados desapareceram, comentou Fox. Era um demônio, disse Cal, e nós o libertamos. Prólogo. Hawks Hollow, província de Maryland, 1652. Aquilo pairava no ar pesado, como lã molhada sobre a clareira. Ele sentia seu ódio presente na névoa que serpenteava pelo chão, no calor sufocante da noite. Com a tocha erguida, esperava a coisa se afastar na floresta, atravessando rios e contornando moitas, onde pequenos animais se encolhiam, temendo o cheiro que exalava. Fumaça do inferno. Ele enviara Anne e as vidas que ela carregava no útero para longe, para um local seguro. Anne não tinha chorado, lembrou enquanto borrifava as ervas que escolhera. Mas ele notou a tristeza no rosto dela, nos olhos escuros e profundos que amara naquela vida e em todas as anteriores. 3 crianças nasceriam de Anne e seriam ensinadas por ela. E delas, quando chegasse a hora, viriam mais 3. Seu poder seria delas, que chorariam pela primeira vez muito tempo depois daquela noite terminar. Arriscara tudo o que tinha para lhes deixar as ferramentas de que precisariam, as armas que empunhariam. Seu legado para elas era de sangue, coração e visão. Em sua última hora, faria de tudo para lhes prover o necessário, para que carregassem o fardo e permanecessem verdadeiros. A voz dele foi forte e clara ao evocar o vento, a água, a terra e o fogo. Na lareira, as chamas crepitaram. Na tigela, a água estremeceu. Ele pôs o jaspe sanguíneo no pano. O verde profundo era generosamente salpicado de vermelho. Havia guardado a pedra como um tesouro, como fizeram aqueles que vieram antes dele. Honrara, e agora despejava poder nela, como alguém que despejava água em uma xícara. Seu corpo tremeu, suou e se enfraqueceu quando a luz pairou em um halo em torno da pedra. Para vocês, murmurou, filhos dos filhos, 3 para 1. Na fé, na esperança, na verdade. Uma luz unida para combater as trevas. Eis meu juramento. Não descansarei até o destino ser cumprido. Com o atame, cortou a palma da mão para seu sangue cair sobre a pedra, a água e o fogo. Sangue do meu sangue, aqui esperarei até virem até mim, até libertarem o que deve ser libertado novamente no mundo. Que os deuses os protejam. Por um momento houve tristeza. Não por sua vida, cuja areia descia pela ampulheta. Ele não temia a morte, temia o que logo abraçaria. Mas lamentou o fato de que nunca mais beijaria Anne. Não veria seus filhos nascerem e nem os filhos deles. Lamentou não poder impedir o sofrimento que sentia, assim como não tinha sido capaz de pôr fim ao sofrimento que viera antes, em tantas outras vidas. Entendia que não era um instrumento, mas apenas o vaso a ser preenchido e esvaziado conforme as necessidades dos deuses.
Assim, cansado do trabalho e entristecido pela perda, ficou ao lado de fora da pequena cabana, ao lado da grande pedra, para cumprir seu destino. Ele veio na forma de um homem. Na verdade, a casca de um homem, como seu próprio corpo era. Chamava-se Lazarus Tuice. Ele e os que seguiram tinham se estabelecido na vastidão desta província quando romperam com os puritanos da Nova Inglaterra. Examinou à luz das tochas esses homens e aquele que não era homem. Era curioso como eles tinham vindo para um novo mundo em busca de liberdade religiosa, mas perseguiam e destruíam quem não seguia seu caminho único e estreito. Você é Giles Dent? Sou, disse ele, neste tempo e neste lugar. Lázaro Twice deu um passo para frente. Usava a tradicional roupa preta. Seu chapéu de copa alta e aba larga lhe sombreava o rosto. Mas Giles pôde ver os olhos dele, e neles viu o demônio. Giles Dent, você e a mulher conhecida como Anne Hawkins foram acusados e culpados de bruxaria e práticas demoníacas. Por quem? Tragam a garota para a frente, ordenou Lazarus. Eles a puxaram, um homem segurando cada braço. Ela parecia frágil, com não mais que 16 anos, segundo os cálculos de Giles. Seu rosto estava branco como seda, os cabelos tinham sido cortados rentes. Hester Dale, este é o bruxo que a seduziu? Ele e aquela que chama de esposa puseram as mãos em mim, respondeu ela em transe. Realizaram atos profanos em meu corpo. Vieram à minha janela como corvos e voaram para dentro de meu quarto à noite. Silenciaram minha garganta para que eu não poder falar ou gritar por ajuda. Criança, disse Giles gentilmente, o que fizeram com você? Aqueles olhos inundados de medo fitaram através de Giles. Invocaram Satanás como seu Deus, e cortaram a garganta de um galo em sacrifício. E beberam o sangue dele. Fui obrigada a beber também. Não consegui impedi-los. Hester Dale, você renuncia a Satanás? Renuncio. Hester Dale, você renuncia a Giles Dent e Anne Hawkins e os condena como bruxos e hereges? Sim, lágrimas rolaram pelo rosto da garota. Eu renuncio a eles e rezo para que Deus me salve, rezo para que Ele me perdoe. Ele perdoará, sussurrou Giles. A culpa não é sua. Onde está Anne Hawkins? Perguntou Lazarus, e Giles voltou seus olhos cinza claro para ele. Você nunca a encontrará. Afaste-se, vou entrar nesta casa do demônio. Você nunca a encontrará, repetiu Giles. Por um momento, ele olhou para além de Lazarus, para os homens e as mulheres que estavam com ele. Viu a morte nos olhos deles. E, mais do que isso, fome. Era o poder e a obra do demônio. Somente nos olhos de Hester, Giles viu medo e tristeza. Então, a encarou e dirigiu sua mente na direção da mente dela. Corra! Viu-a balançar e cambalear para trás, e depois se virou para Lazarus. Nós nos conhecemos. Liberte-os. Deixe isso apenas entre nós. Por um instante, viu o brilho vermelho nos olhos de Lazarus. Você está perdido. Queimem o bruxo, gritou. Queimem a casa do demônio e tudo dentro dela. Eles vieram com tochas e pedaços de pau. Giles sentiu a chuva de golpes e a fúria do ódio, que era a arma mais afiada do demônio. Eles o fizeram se ajoelhar e a madeira da cabana começou a se incendiar e fumegar. Gritos ecoavam na cabeça de Giles, a loucura dele. Com o resto de seu poder, ele tentou alcançar o demônio dentro do homem, enquanto ele se alimentava do ódio, do medo e da violência. Sentiu-se regozijar, sentiu-se elevar, tão certo da vitória e do festim que se seguiria. Mas Giles o alcançou através do ar fumegante, ouviu gritar de fúria e dor enquanto as chamas lhe mordiam a carne, e o segurou tão
perto quanto amantes enquanto o fogo os consumia. Com essa união, o fogo explodiu, se espalhou e destruiu todos os seres vivos na clareira, ardendo por um dia e uma noite, como o ventre do inferno.